noite, meus amigos e minhas amigas. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje do nosso canal Escola Teológica Católica, mas antes, como a gente sempre faz, vamos rezar, pedir a Deus e ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora também interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite. Espero que todos estejam bem, todos estejam na santa paz. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica, tá bom? Nós estamos fazendo, graças a Deus, os nossos vídeos estão, graças a Deus, com uma quantidade boa de acessos, graças a Deus. Quero agradecer a Deus, agradecer a vocês que estão me acompanhando e que estão gostando dos meus vídeos, tá? Pena que não tem ninguém fazendo comentário, gente. Eu já pedi, vou pedir novamente. Você que acompanha os meus vídeos, deixe os seus comentários, o que vocês estão achando, tá? Se está difícil, se está fácil, tá? Se o assunto é complicado, se a explicação tá boa, se tem alguma coisa que eu posso melhorar, tá? Críticas, sempre perguntas, dúvidas, tá? Eu gostaria, só isso que eu gostaria de pedir. Eu agradeço a Deus, agradeço a todos que estão me acompanhando, mas só peço isso, deixem os comentários para me saber o que vocês estão achando dos vídeos, ok? Então, por favor, deixe o seu comentário aí nos nossos vídeos, tá bom? Vou ter o maior prazer de te responder, ok? Então, gente, vamos para a nossa aula de hoje, tá bom? Nós estamos estudando sobre Jesus, a cristologia. Nós ainda vamos andar bastante, né? Que a gente sabe que Jesus é bastante amplo, né? Graças a Deus, a vida de Jesus é bastante ampla. Nós paramos no parágrafo 576. Então, hoje nós vamos para o parágrafo 577. A página, quem quiser me acompanhar, é 162, 162. Repetindo, página 162, parágrafo 577 do Catecismo da Igreja Católica, o amarelinho, ok? Qual é o título? Jesus e a lei. Qual lei? A lei de Moisés. Isso prova que Jesus não era contra a lei. Não. Pelo contrário, Jesus cumpria a lei. Ele mesmo falava, eu não vim para revogar a lei, eu vim para levar ela à perfeição. Só que os judeus, gente, eles, principalmente os fariseus, doutores da lei, eles colocavam fardos muito pesados para o povo, que o povo não conseguia cumprir. Entenderam? Então Jesus veio mostrar o quê? Que mais importante do que o preceito da lei é o quê? É o amor. O amor está acima de tudo. Então você não pode também usar a lei de Moisés para escravizar o povo. Então Jesus veio falar com eles isso. Acima da lei está o ser humano. Tá? Eles eram muito rigorosos, né? Igual a questão do sábado, não podia fazer nada no sábado. Então não é assim também. A gente também não pode levar as coisas ao pé da letra. Gente. Nada na vida pode ser levado ao pé da letra. Tudo tem que ter um certo limite, um certo equilíbrio. Tudo na vida é assim, tá bom? Então vamos lá. O parágrafo 577 diz assim: Jesus fez uma advertência solene no começo do Sermão da Montanha. Lembrando, gente, que o Sermão da Montanha
é uma parte importantíssima do Evangelho. Está lá no Evangelho de São Mateus, capítulos 5, 6 e 7. Então, o Sermão da Montanha é o chamado Sermão das Bem-aventuranças. O que é bem-aventurança? Felicidade. Então, se você quer ser feliz, você tem que viver as bem-aventuranças. Então, seria importante você pegar e ler, então, esses 3 capítulos do Evangelho de São Mateus. Mateus 5, 6 e 7. Ali, Jesus dá mais ou menos um resumo, tá, daquilo que é importante para a gente viver. Ok? Então, eu te aconselho, então, você dar uma lida nesses 3 capítulos do Evangelho de São Mateus. 5, 6 e 7. Ok? Então, Jesus fez uma advertência solene no começo do Sermão da Montanha, em que apresentou a lei dada por Deus no Monte Sinai, por ocasião da primeira aliança, à luz da graça da nova aliança. Olha aí, então, a primeira aliança, que é a aliança de Deus com o seu povo lá no Monte Sinai, ela é o quê? Ela é tipo uma preparação para a nova e eterna aliança em Jesus Cristo. Eu sempre falei isso aqui. Tá? Então, aquela aliança do Antigo Testamento não é a definitiva, é a provisória, onde Deus foi preparando o povo para a nova e eterna aliança em Jesus Cristo. Ok? Por isso que ele preparou o povo de Israel para receber o Messias, mas infelizmente eles não aceitaram. Ok? Não penseis que vim revogar a lei e os profetas, é Jesus falando. Não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento. Porque em verdade vos digo, então a palavra dele, Jesus, que até que passem o céu e a terra, não será omitido uma só vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. Aquele, portanto, que violar um desses menores mandamentos e ensinar aos homens a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os praticar e os ensinar, este será chamado grande no reino de Deus. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículos de 17 a 19. Então, gente, essa palavra de Jesus aqui é muito forte, é muito pesada. Tá? Então, é muito sério isso aqui. Ele está dizendo, primeiro, que até a volta dele é para a gente cumprir os mandamentos. Tá? É o que eu já falei na aula passada. Os 10 mandamentos não perderam a validade, não. Então, Jesus fala que a gente deve praticar, sim, os 10 mandamentos. Não aquelas leis dos judeus lá, aquele monte de leis que os judeus colocavam, não. Isso aí nós não somos obrigados a praticar, nós não somos judeus. Agora, os 10 mandamentos nós devemos praticar. E Jesus cumpriu fielmente os 10 mandamentos. Tá? Assim como Jesus praticou, a gente também deve praticar. Ok? Jesus disse, né? Quer ganhar a vida eterna? Cumpra os mandamentos. Isso é para todos, gente. Mandamento é para todo. Todo mundo precisa cumprir os mandamentos. Tá? Então, isso aí não é só para os judeus, não. Para nós cristãos também. Por isso a importância dos mandamentos. O Catecismo da Igreja traz na terceira parte dele, quando a gente for estudar, só os 10 mandamentos. Para a gente poder, para a gente ver como que é importante. É a nossa moral, é como a gente deve agir como cristão. Infelizmente, por que o mundo hoje está doente? Porque não vive os mandamentos da lei de Deus, gente. O mundo não vive os mandamentos de Deus. Deus manda não matar, o cara vai lá e mata. Deus manda não adulterar, o cara vai lá e adultera. Deus manda não roubar, o cara vai lá e rouba. Na cara dura, na cara de pau. Não é? Começar pelos grandões, todos nós sabemos o que eu estou falando. Não é? Então, aí vem o quê? Vem o que o povo fala, castigo, né? Não é castigo. Nós chamamos de justiça de Deus. Né? Se a gente não cumpre os mandamentos, Deus vai embora. Entendeu? Se Deus vai embora, meu amigo, aí você sabe o que acontece, né? Quando você apaga a luz, fica o quê? As trevas. Né? Eu estou com essas 2 luzes aqui para gravar. Se eu apagar elas aqui, eu vou ficar no escuro. É isso que acontece hoje no mundo. Quando você expulsa Deus, que Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Né? Então, se você apaga a luz ou tira ela, o que vai ficar? Escuro. A gente sabe quem que é o chefão lá da escuridão, né? É o demônio, é o diabo.
Então, meu amigo, você deve escolher o que você quer fazer. Ou você serve a Deus e segue os mandamentos, ou você segue o mundo, não é? Então, e Jesus diz bem claro aí, não é só seguir, não, e também ensinar os outros a seguir. Você que é pai, você que é mãe, ensinar seu filho, desde pequenininho. Não é só botar na igreja e deixar só para a igreja, não. A igreja faz a parte dela, mas você na sua casa também tem que fazer a sua. As pessoas acham que é só a igreja que tem que fazer isso. Assim como você tem que dar educação ao seu filho em casa, que não é só a escola, quando ele for para a escola, ele já tem que ser educado de casa. A família, gente, é a igreja doméstica, diz o Papa João Paulo II. É o santuário da vida. O santuário é lugar sagrado. Então você começa a ensinar em casa. Não só a educação, que precisa ser ensinada, mas também a educação religiosa. A gente cobra muito da igreja, né? Até mesmo do governo. Né? Ah, tem que voltar a educação religiosa no colégio. Beleza, tudo bem, nós somos a favor disso. Agora, e na sua casa? Que é o primeiro lugar que o seu filho tem que você ensina. Você ensina seu filho a rezar? Você fala de Deus com ele? Você ensina os mandamentos, meu filho? Desde pequeno você ensina ele que não pode roubar, que não pode matar, que tem que respeitar, honrar pai e mãe, amar a Deus, amar o próximo. Você ensina seu filho. Por isso que hoje a juventude está perdida, está nas drogas, está na prostituição. Por quê? Porque não foram evangelizados em casa, gente. Eu já falei isso aqui, vou repetir. Pegue os maiores traficantes, os maiores contrabandistas do mundo. Faz uma entrevista com ele para ver se eles foram bem educados em casa. Gente, quem tem uma família sólida, não vai para o lado errado, só se quiser. Só se quiser. Se for realmente muito cabeça dura. Tá? Mas se tem uma família estruturada, uma família que coloca Deus em primeiro lugar, eu duvido que o cara vai tomar o caminho. Só se ele realmente se perder mesmo. Por conta própria. Entendeu? Mas a sua parte você fez. Eu tenho certeza que você está com a sua consciência tranquila. Eu passei, né, os mandamentos da lei divina, eu ensinei meus filhos as coisas boas, agora, depois que ele saiu de casa, é problema dele, a vida é dele, ele faz o que quer. Mas enquanto esteve comigo, eu ensinei a lei de Deus e, graças a Deus, somos uma família feliz. Então, queira Deus que você possa dar esse testemunho na sua casa. Então, Jesus diz, não é só você viver os mandamentos e guardar para você, não. É você ensinar para os outros, começando em casa e também, né, você ser um catequista. O que eu estou fazendo aqui? Passando do pouco que eu aprendi com a igreja para outras pessoas. Eu não posso ser egoísta, né? Achar que só para mim, eu quero só para mim e os outros que se danem. Não, gente. A gente é muito egoísta. Né? A gente só pensa na gente. Vamos sair de nós mesmos. Tá? É levar o evangelho para outras pessoas, é levar Deus para as outras pessoas, para que outras pessoas também possam se salvar. Ok? Então, Jesus diz aí que a gente tem que ensinar os mandamentos para os outros, e aquele que também fizer o contrário, que ensinar também coisa errada para o outro, vai sofrer as consequências também. Então, está bem claro aí o texto. Ele fala aí, tem que praticar, olha aí. Porém, quem os praticar e ensinar será chamado grande no reino de Deus. O que Jesus está dizendo? Não basta só também falar. Não, não basta só isso. Gente, isso é a coisa mais fácil do mundo. Palavras o vento leva. Você tem que educar pelo exemplo, pelo testemunho. O que adianta você falar para o seu filho ir na missa se você não vai na missa? Você fala para o seu filho rezar, você não reza. Você fala para o seu filho ler a Bíblia se você não lê. Ué, você está querendo uma coisa dele que você não faz? Não, gente. Você tem que ser o primeiro a dar exemplo. Então, praticar. No Sermão da Montanha, no capítulo 7, Jesus vai dizer, no dia, nem todo aquele que me diz Senhor entrará no reino, mas aquele que faz a vontade do Pai. Tá? Então não adianta, Jesus diz, não adianta você chegar lá no dia, lá chegar diante dele, mas eu preguei, mas eu falei do Senhor, não é? Eu ia na igreja, igual o Padre Léo contava aquela história do padre, né? Que foi para o céu e junto com o motorista de ônibus, aí chegou lá e São Pedro falou para ele, o motorista vai entrar para o céu e você vai ficar na espera, né? Depois eu vou ver a sua situação. Aí o padre reclamou, mas eu rezei missa, eu fiz um monte de coisa, entendeu? Mas você não fez bem você fez por
por obrigação, mas você não fez a vontade de Deus plenamente, como esse motorista de ônibus seguia a Deus com exemplo. Né? O Padre Léo sabe contar como só ele sabia contar, não é? Então ele contava de uma forma que você, na hora você ria, mas depois você pensava. Então não adianta também, você também, igual eu aqui, tá pregando aqui, mas se eu também não viver aquilo que eu prego também, não adianta nada. Ok? Não adianta nada. O que os outros vão dizer? Pô, tá vendo? Tá falando, mas ele mesmo não faz. Então, gente, muito cuidado com isso. Muito cuidado. Ok? Então, esse é o parágrafo 577. O 578 diz assim: Jesus, o Messias de Israel, portanto, o maior no reino dos céus, tinha a obrigação de cumprir a lei, para dar exemplo. Então, aquilo que eu falei, Jesus deu o exemplo. Ok? Ele fala, perdoai-lhes, né? Perdoai sempre. Jesus fala. Lá na cruz ele perdoou. Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Então Jesus fala, mas Jesus cumpre. Então é o que eu estou falando. Jesus, ele não só fala, mas ele faz, ele cumpre aquilo que ele fala. E a gente também deve fazer o mesmo, se nós somos cristãos. Né? Executando-a em sua integridade, então Jesus cumpriu a lei plenamente, até seus mínimos preceitos. Então Jesus cumpriu toda a lei. Segundo suas próprias palavras, ele é o único que conseguiu cumpri-la com perfeição. Está lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 46. Os judeus, conforme a sua própria confissão, nunca conseguiram cumprir a lei em sua integridade, sem violar um mínimo preceito. Está lá em João, capítulo 7, versículo 19, Atos, capítulo 13, versículo de 38 a 41, e Atos, capítulo 15, versículo 10, por causa daquilo que eu falei. Os judeus, eles iam muito pela letra, eles não iam pelo amor. Isso é o perigo hoje também, gente. A gente não pode levar as coisas ao pé da letra, julgar os outros, não. E o amor, onde fica? Então, cuidado com Jesus disse, não julgueis para não serem julgados. E os judeus, os fariseus eram muito hipócritas. Jesus chamou eles de hipócritas, sepulcros caiados. Né? Quer dizer, por fora vocês são uma coisa, mas por dentro vocês são outra. Então, gente, é o perigo da chamada hipocrisia. Não é? É o chamado duas caras. Na sua frente fala bem de você, por trás fala mal. Então, cuidado, gente. Não vamos ser esse tipo de gente. Se você não puder falar bem de uma pessoa, não fale nada. Fique quieto. Esse é um ditado que todos nós devíamos seguir. Não pode falar de alguém? Não, fique quieto. É melhor do que você falar, às vezes, uma coisa que não deve do outro. Tá? Esta é a razão pela qual, em cada festa anual da expiação, os filhos de Israel pedem a Deus perdão por suas transgressões da lei. Com efeito, a lei constituiu um todo, e como recorda São Tiago, aquele que guarda toda a lei, mas desobedece um só ponto, torna-se culpado da transgressão da lei inteira. Olha que pesado isso, hein? Tiago, capítulo 2, versículo 10. Então, depois você pode ler lá. E também Gálatas, capítulo 3, versículo 10. E Gálatas, capítulo 5, versículo 3. Então, gente, por isso que os judeus eles faziam aqueles sacrifícios chamados de expiação pelos pecados do povo, não é? Por quê? Porque eles próprios tinham consciência que eles não conseguiam cumprir a lei. Tá? E São Tiago fala uma coisa pesada aqui. Você deixar de cumprir um mandamento é você desrespeitar todos os outros, porque eles estão ligados. Os 10 mandamentos estão todos eles ligados. Tá? Então, se você desobedece um mandamento, é como se você tivesse desobedecido todos os 10. Então, esse é o perigo do pecado mortal. Por isso que a igreja ensina que desobedecer os mandamentos é cometer um pecado mortal, que você precisa se arrepender e se confessar. Tá? Isso, se Deus quiser, nós vamos estudar isso quando a gente for estudar moral e os 10 mandamentos. Tá? Então, gente, muito séria essa questão. Tá? A gente devia procurar cumprir os 10 mandamentos da lei de Deus. Tá, gente? Porque não é difícil. Ah, mas é muito difícil. Não é. Com a graça de Deus a gente consegue.
Mas é porque a gente não faz a nossa parte, a gente não se esforça. Entendeu? Ah, eu não posso, eu não consigo. Que não consegue, gente? Pelo amor de Deus, é a lei de Deus. Entendeu? Você tem uma pessoa que nos ama mais do que Deus? Não. A gente não é obrigado também a seguir a lei dos homens? Então, se você consegue seguir a lei dos homens, você não consegue seguir a lei de Deus, que é seu pai, que te ama, que quer a sua felicidade? Não seguir a lei de Deus, gente, é falta de juízo. É falta de juízo. Entendeu? É. Por quê? Porque é você romper com o Criador. Por isso que é um pecado mortal. Você rompe com o Criador que te criou. E depois como é que você vai ter comunhão com ele, se você está brigado com ele? Então, vamos pensar nisso. Então, esse é o parágrafo 578. O 579 diz assim: esse princípio da integralidade da observância da lei, não somente em sua letra, tá vendo? Mas em seu espírito, né? Era caro aos fariseus. Tomando extensivo a Israel, levaram muitos judeus do tempo de Jesus a um zelo religioso extremo. Foi aquilo que eu já falei. É só você ler lá em Romanos capítulo 10, versículo 2. Né? Eles eram muito rigorosos, muito extremistas, e isso não é bom, gente. Infelizmente tem no cristianismo também. Né? Um rigorosismo, né? Não pode, gente. Tudo na vida tem que ter equilíbrio. Já falei sobre isso, ok? Este zelo extremo, se não quisesse envolver-se em uma casuística hipócrita, Jesus quem disse isso. Está lá em Mateus capítulo 15, versículo de 3 a 7. E Lucas 11, 39 a 54. Só podia preparar o povo para essa intervenção inaudita de Deus, que será o cumprimento perfeito da lei, exclusivamente pelo justo, em lugar de todos os pecadores. Quem é esse justo? É o próprio Cristo, não é? Isaías capítulo 53, versículo 11, Hebreus capítulo 9, versículo 15, entendeu? Então, o próprio Jesus veio cumprir a lei no lugar do povo. Por quê? Porque o povo podia ser o homem mais santo, não é? Não poderia cumprir toda a vontade de Deus, porque o pecado, já falei e vou repetir, o pecado ele ofende a majestade infinita de Deus, porque Deus é infinito. Então, quando a gente comete um pecado, ofende Deus que é infinito. Então, por isso que Jesus veio para pagar a conta no nosso lugar. Teve que morrer na cruz no nosso lugar para nos dar aí o perdão dos pecados. Tá? Então, agora eu tenho perdão, agora eu tenho que fazer minha parte. Tá? Não posso ficar de braços cruzados achando que Jesus vai fazer tudo por mim. Não, meu amigo, não vai. A sua parte Deus não faz. Deus faz o impossível para fazer aquilo que você não consegue fazer. Por isso nós chamamos de milagre. Milagre é uma coisa sobrenatural. Você não consegue fazer, Deus vai e faz. Agora, aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer. Tá? Eu preciso dar essa aula para você. Se eu não estudar aqui, a aula vai ficar ruim. E vai ficar ruim. E Deus vai intervir? Não. Por quê? Isso aqui eu que tenho que fazer. Você acha que Deus vai me iluminar, vai colocar assim, né? Não, você vai falar isso. Você não estudou, mas você vai falar isso. Não. Eu tenho que fazer a minha parte. Aí Deus vai me ajudar. Ele viu meu esforço de estudar, então Deus está comigo e a graça dele vai me ajudar a fazer uma boa aula. Agora, se eu não faço a minha parte aqui também, né? Se eu não estudo também, não faço a minha parte, Deus não vai fazer a minha parte, não. Não. Entendeu? O milagre, gente, é Deus fazer aquilo que a gente não pode fazer. Agora, Deus não mede um esforço para fazer aquilo que a gente pode fazer. Entendeu? Isso é um ensinamento que a gente tem que levar para o resto da vida. Porque muitas vezes a gente, né, acha que a gente é cristão, que Deus tem que fazer tudo para nós. Deus vai fazer tudo aquilo que... Não, senhor. Deus só entra para fazer aquilo que eu não consigo fazer. Agora, aquilo que eu posso fazer, eu tenho que fazer. Deus vai me ajudar. É diferente. Deus está comigo. Agora, a minha parte, Deus não vai fazer. Tá? Então, é importante a gente entender isso. Então, esse é o parágrafo 579. O 580 diz assim:
O cumprimento perfeito da lei só podia ser obra do legislador divino, nascido sujeito à lei na pessoa do Filho. Está lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, ou seja, o próprio Cristo. Tá? Então está bem claro lá. Em Jesus, a lei não aparece mais gravada nas tábuas de pedra, mas no fundo do coração. Isso já tinha profetizado o profeta Jeremias, no capítulo 31, versículo 33. Muito bonito esse texto. Se você puder ler, Jeremias, capítulo 31, versículo 33. Lá o profeta já profetiza que o Messias, quando vier, a lei já não vai ser mais gravada em pedras, porque na época de Moisés, os 10 mandamentos, Deus colocou lá na pedra. Todo mundo lembra, né? Mas agora não. Agora Deus não vai colocar mais nada em pedras. Agora, por quê? Porque tem que estar aqui, no meu coração. Tá? Aí, logicamente, Jesus veio, falou, pregou. Então, a pregação de Jesus tem que cair no meu coração. Entendeu? Então, leia lá depois Jeremias 31, 33. Muito bonita essa passagem. Do servo. Então, Jesus é tido como servo, o qual, pelo fato de trazer fielmente o direito, está lá em Isaías, capítulo 42, versículo 3, se tornou a aliança do povo. Isaías 42, versículo 6. Tá vendo, gente, como é que os profetas já profetizavam sobre o Messias? Tá? Todos eles profetizaram sobre Jesus. Isaías, Jeremias, todos os profetas. Okay? Pena que os judeus não entenderam isso. Jesus cumpriu a lei até o ponto de tomar sobre si a maldição da lei. Isso aqui que é interessante, cara. Muito interessante. Está lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Muito interessante. Na qual incorreram aqueles que não praticam todos os preceitos da mesma, ou seja, os pagãos. Gálatas 3:10. Pois a morte de Cristo aconteceu para resgatar as transgressões cometidas no regime da primeira aliança. Hebreus capítulo 9, versículo 15. Então, gente, interessante isso aqui. Né? O amor de Deus foi tão grande, mas tão grande, a ponto de Jesus se fazer maldição por nós. Sabia disso? Diz que aquele que era suspenso no madeiro era um maldito. Só era suspenso os piores. Né? A gente vê lá, ele foi crucificado no meio de 2 ladrões. Então só era crucificado mesmo os bandidos, aqueles que não valiam nada. Quer dizer, Jesus aceitou passar por isso por amor a cada um de nós. Gente. Por isso que eu falo, ninguém mais pode duvidar do amor de Deus. O que mais a gente quer? Não tem, Deus não tem mais o que fazer. Já fez o máximo. Tá? Agora cabe a nós corresponder a esse amor. E é isso mais que fere o coração de Jesus. Isso não sou eu que estou falando, não. Nas aparições de Jesus a Santa Margarida Maria Lacoque, no Sagrado Coração de Jesus, ele próprio fala que a maior dor dele é a ingratidão que os homens têm com ele. Ele próprio apareceu para ela, que é uma santa, né? E falou isso para ela. A minha maior tristeza é a ingratidão que os homens têm por mim. Eu fiz tudo, fiz tanto, e eles só me dão ingratidão. E é verdade, deve ser mesmo. Né? Por isso que o coração de Jesus tem aqueles espinhos, né? É o quê? São as nossas ingratidões, né? Tudo aquilo que a gente faz contra, né, a lei de Deus, né, nossos pecados, né? A gente não faz a vontade de Deus, não é isso? Então, né, eu gosto muito de uma imagem que tem de Jesus chorando, olhando para a terra. Essa imagem de Jesus me emociona muito. Né? Ele está lá, assim, ele olha para a terra, né, o globo, e chora. Isso mexe muito comigo. Né? Eu fico imaginando, realmente deve doer muito no coração de Jesus, tanta ingratidão que ele recebe. Fez tanto, né? Fez tudo pela humanidade, e nós somos... Né? O primeiro sou eu, tá, gente? Não estou falando só das outras pessoas, não. O primeiro sou eu. Tá? O primeiro é eu. Eu sei que eu poderia fazer muito mais, né? Por esse amor, tanto que Jesus me amou, né? Infelizmente eu não faço. Né? Tento fazer, mas ainda é muito pouco. Eu acho que eu poderia fazer muito mais para ele. Então, quer dizer,
deve ser muito triste, né? Você não ser correspondido no amor, não é? Porque a gente que é, vamos dizer assim, humano, a gente sabe como é difícil quando a gente gosta de uma pessoa e essa pessoa não corresponde, não é verdade? Todo mundo já deve ter passado por isso. Quem nunca passou por isso? Né? Uma namorada, não é verdade? Às vezes você gostava muito e a pessoa não te correspondia. Dói no coração, imagine de Jesus. Então é para a gente pensar. Né? Então esse é o parágrafo 580. O parágrafo 581 diz assim: Jesus apareceu aos olhos dos judeus e de seus chefes espirituais como um rabi. Rabi, gente, quer dizer mestre, ok? Isso está lá em João capítulo 11, versículo 38, João capítulo 3, versículo 2, Mateus 22, 23 a 24 e os versículos 34 a 36. Então, Jesus é o mestre mesmo, não é? Sabemos disso. Com frequência argumentou na linha de interpretação rabínica da lei, né? A interpretação errada da lei. Mateus capítulo 12, versículo 5, Mateus 9, 12, Marcos 2, 23 a 27, Lucas 6, de 6 a 9 e João 7, 22 a 23. Gente, eu deixo aqui os textos aqui para você ler em casa, porque eu não tenho como ler esses textos aqui, tá? Ou a gente lê o catecismo e explica, ou a gente lê os textos bíblicos. Então não tem como fazer as duas coisas. Então, por favor, os textos que eu deixo aqui, leia em casa, para você entender o que eu estou falando. Tá bom? Eu vou explicando, vou lendo aqui o catecismo e você lê em casa, tá bom? Ao mesmo tempo, Jesus só podia chocar os doutores da lei, já que não se contentava em propor sua interpretação em pé de igualdade com as deles, senão as que ensinava com alguém que tem autoridade e não como os escribas. Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29. Por que as coisas de Jesus aconteciam e a dos fariseus não acontecia? Por quê? Porque eles interpretavam ao pé da letra. Jesus não. Jesus interpretava espiritualmente. Tá? Então, essa é a diferença de você interpretar a Bíblia ao pé da letra e você interpretar espiritualmente. Quando você interpreta ao pé da letra, não acontece aquilo ali. Agora, quando você interpreta espiritualmente, aí acontece. Por quê? Porque a Bíblia foi escrita pelo Espírito Santo. Então, se você ficar preso na letra, por quê? A Bíblia tem duas partes, humana e divina, igual Jesus. Já falei sobre isso. Então, se você ficar preso na parte humana, você vai esquecer da parte divina, que é o conteúdo. Vou dar um exemplo aqui, você vai me entender. Quando você compra um remédio, você está doente, você precisa comprar um remédio. O remédio vem dentro de uma caixa, não vem? E vem dentro de um vidro, não é verdade? Mas não interessa para você a caixa e nem o vidro, só o remédio que está ali dentro, não é verdade? A Bíblia é a mesma coisa. Os ensinamentos de Jesus é a mesma coisa. E aqui era a mesma coisa. A lei era a mesma coisa. A lei era a palavra de Deus no Antigo Testamento. Só que os fariseus, o que eles viam? Eles viam a caixa e viam o frasco, mas o que está ali dentro eles não viam, que é a parte espiritual. Já Jesus não. Jesus jogava fora o plástico, jogava fora, não é, a caixa, mas ficava com aquilo que estava dentro, o remédio. É o remédio que cura. Se você comer a caixa, você não vai sarar. Se você comer o papel, você não vai sarar. Agora, o remédio, você vai sarar. Então, Jesus sabia que o remédio estava ali dentro. Então, você nunca pode interpretar ao pé da letra. Não, você tem que buscar a revelação. O que Deus quer dizer? Isso não é fácil. Por isso que a gente tem que ter cuidado na hora de interpretar a Bíblia. Tá? Porque se você pegar um texto e interpretar ao pé da letra, você vai errar. Tá? E isso acontece muito hoje. Jesus nunca fez isso. Os fariseus já faziam. E hoje muitos cristãos fazem isso. Ok? Continuando aí. Nele, em Jesus, é a mesma palavra de Deus que tinha ressoado no Sinai, para dar a Moisés a lei estrita, que se faz ouvir novamente sobre o Monte das Bem-aventuranças. Olha que legal. Muito interessante. Mateus capítulo 5, versículo 1, ok?
Então, gente, agora não é mais o monte do Sinai, não. Agora é o monte das bem-aventuranças, onde Jesus vai colocar ali tudo que a gente precisa viver. Por isso que eu falei, leia capítulos 5, 6 e 7 que você vai entender. Ok? Ele não abole a lei, mas a cumpre, fornecendo de modo divino a interpretação última dela, aquilo tudo que eu já expliquei. Aprendestes o que foi dito aos antigos. Eu, porém, vos digo. Mateus 5, 33 e 34. Isso aí está cheio no Sermão da Montanha. Jesus fala isso direto. Foi falado para vocês aquilo, mas eu vos digo isso. Por isso que a gente tem que seguir o Novo Testamento. Claro que algumas coisas do Antigo Testamento também nós podemos trazer, mas a nossa regra é o Novo Testamento. Porque Jesus falou que bem claro, foi dito a vocês aquilo, mas eu vos digo. E onde que Jesus falou? Nos evangelhos. Tá? Por isso que a gente deve ler bastante, a gente deve ler a Bíblia toda, mas principalmente os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Tanto que a igreja ensina que se você vai começar a ler a Bíblia hoje, eu nunca li a Bíblia, vou ler pela primeira vez. A igreja ensina isso, que você deve começar pelo Novo Testamento, pelos evangelhos. Depois você estuda o Antigo. Eu estou fazendo um estudo bíblico aqui, eu estou começando lá do Antigo. Tá? Mas a igreja pede para que a gente comece do Novo Testamento, que além de ser mais fácil, para nós é o mais importante. Até porque o Antigo Testamento já se cumpriu. O que é o Antigo Testamento? É uma preparação para a chegada do Messias, que é o Cristo. Tá? Mas por que eu comecei no Antigo? Por quê? Porque eu quero seguir, né, direitinho, desde o Gênesis até o Apocalipse. Tá? Mas se você ainda não leu a Bíblia, vai ler pela primeira vez, eu te aconselho a começar pelo Novo Testamento, que é mais fácil. Porque eu reconheço que o Antigo Testamento é difícil, é complicado. Já o Novo também não é tão fácil, mas é mais fácil do que o Antigo. Tirando o Apocalipse, que é dificílimo, o Novo Testamento eu acredito que seja mais fácil para você entender do que o Antigo Testamento. Entendeu? Com esta mensagem, com essa mesma autoridade divina, Jesus desabona certas tradições humanas dos fariseus que invalidam a palavra de Deus. Isso aí foi Jesus que falou, tá? Isso está lá em Marcos capítulo 7, versículo 8, e Marcos capítulo 7, versículo 3. Agora veja, gente, quando ele fala aqui de tradições humanas, ele não está falando da nossa tradição, não, tá? Infelizmente, o Lutero e alguns irmãos falam, eu não acredito na tradição porque Jesus falou para a gente não acreditar em tradição. Mas veja, aqui está bem claro. Tradições humanas. A nossa tradição não é a tradição humana, é a tradição apostólica. Entenderam? Então, a nossa tradição não é uma tradição vazia, que veio de um qualquer, não. Tá? A tradição apostólica, que veio dos apóstolos. Tá? Só que não foi escrita na Bíblia. Tá? Essa é a diferença. A tradição é a mesma coisa que está na Bíblia, só que a Bíblia eles escreveram e na tradição eles não escreveram, foi oral, porque a pregação primeira foi oral. O que é a tradição? É aquilo que foi pregado oralmente que não foi escrito. Nem tudo foi escrito. A Bíblia mesmo fala isso. Tá? Tem texto que diz isso. Entenderam? Então, eu não estou falando aqui de tradições humanas, não. Jesus condena aqui a tradição humana, não a nossa tradição, que é a tradição apostólica, que inclusive veio antes do Novo Testamento. Já expliquei sobre isso, ok? E essa tradição humana, eles invalidam a palavra de Deus. Por quê? Porque interpretam, igual eu expliquei aqui, de forma errada a lei de Moisés, ok? Então você pode ver lá esses textos que eu citei aqui, Marcos 7:8 e Marcos 7:13, tá? Esse é o parágrafo 581. O parágrafo 582 diz assim: indo mais longe, Jesus cumpre a lei a respeito da pureza dos alimentos. Olha aí, tão importante na vida diária judaica, revelando o sentido pedagógico dela. Então, depois você pode ler lá em Gálatas 3:24. Isso aqui é importante, gente, por quê? Porque os judeus, eles tinham um monte de leis, de coisas que você não podia comer. Por exemplo, carne de porco. Diz lá o livro do Levítico que o judeu não pode comer carne de porco.
nós não temos essa lei. Você pode comer. Os judeus não podiam comer nada com sangue. Por exemplo, chouriço, que muita gente gosta. O judeu não pode comer chouriço, porque é sangue. Você que é cristão pode comer. Jesus vai dizer: todos os alimentos são puros. Foi eu que fiz os alimentos. Então você pode comer qualquer alimento, claro, com moderação. Igual a carne de porco, você não deve comer muito porque faz mal. Mas, se eu comer, estou pecando. Não está pecando. O cristão não está pecando. Agora, é errado também o cristão seguir essas coisas. Por quê? Porque essas coisas são para os judeus, não é para a gente. Jesus disse: os alimentos são puros, não são impuros, para nós cristãos. Não estou falando dos judeus. Quem é judeu, continue a sua lei. Não estou criticando os judeus. Eu critico os cristãos que ficam seguindo essas coisas que são dos judeus. Não posso comer carne com sangue, não posso comer carne de porco, tem que guardar o sábado. Não é? Essas coisas, gente, são coisas dos judeus. Você não é judeu, você é cristão. Tá? Então, se você é católico, você não precisa seguir essas coisas. Tá? Então, você pode comer de tudo com moderação. Tá? Jesus falou: aquilo que entra pela boca não é pecado. O pecado é aquilo que sai, porque sai do coração. Foi Jesus quem disse isso, não fui eu. Então você pode comer, não tem pecado você, né? Desde que seja com moderação. Tá bom? Por uma interpretação divina, tudo o que vem de fora, aí, tá vendo? Entrando no homem, não pode torná-lo impuro. Tá vendo? Assim declara puro todos os alimentos. Olha aí, tá vendo? Essa é a palavra de Deus. Então, se você segue a palavra de Deus, você tem que seguir realmente. O que sai do homem é isso que o torna impuro, pois é de dentro do coração dos homens que saem os pecados, né? Marcos capítulo 7, versículo 18 a 21. Se você não acredita no que eu estou falando, leia lá depois. Marcos capítulo 7, versículo 18 a 21. Então você pode comer qualquer coisa, se você é cristão. Ok? Ao dar com autoridade divina a interpretação definitiva da lei, Jesus acabou confrontando-se com os doutores da lei, que não aceitavam a interpretação da lei dada por Jesus, apesar de garantida pelos sinais divinos que a acompanhavam. Então, os judeus não aceitavam isso. João 5,36, João 10, 25, versículo 25, depois o versículo 37 e 38, João 12, 37. Então, os judeus não aceitavam a interpretação que Jesus fazia da lei, que era diferente da deles. Eu já expliquei por quê. Ok? Isso vale particularmente para a questão do sábado. Tá vendo? Jesus lembra muitas vezes com argumentos rabínicos. Olha aí. Jesus argumentava com a própria lei. Marcos 2, 25 a 27, João 7, 22 a 24. Tá vendo? Que o descanso do sábado não é lesado pelo serviço de Deus ou do próximo. Está lá em Mateus 12, 5, Números 28, versículo 9, Lucas 13, 15 a 16, depois 14, de 3 a 4. Executado por meio das curas operadas por ele. Então, gente, o que a igreja está dizendo aqui? Que Jesus, ele não seguia a lei do sábado. Não, Jesus não seguia. Por isso que nós também não somos obrigados a seguir. Por isso que nós seguimos o domingo. Porque Cristo não seguia, os apóstolos não seguiam. Só você vê ali no livro de Atos dos Apóstolos, né, que eles não seguiam sábado. O dia santo para eles era o domingo, porque era o dia da ressurreição. Tá? E nós temos documentos do primeiro século. Aí vem a tradição, tá vendo? Nós temos documentos do primeiro século que diz isso, que os cristãos se reuniam em dia de domingo, não sábado. Para quê? Celebrar a missa, não é? Celebrar a missa e descansar. Ok? Então, gente, nós cristãos não podemos praticar aquilo que os judeus praticavam. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que pratica até hoje. Tudo bem, nós respeitamos. Agora, para nós católicos, não é correto. Tá bom? Então, o dia de ir à missa é o quê? É o domingo.
ok? O dia de descanso é o domingo, não é o sábado. Tá? Ah, mas a igreja é tão boa, a igreja é tão maravilhosa, que a igreja diz que se você não pode ir à missa no domingo, você pode ir no sábado de noite, que é a mesma missa do domingo, ok? Então você pode, se você não pode ir no domingo, você pode ir no sábado à noite. Agora, sobre a questão de não trabalhar, já expliquei. Se você precisa trabalhar, tudo bem. Agora, se você tem como você não trabalhar, é bom você não trabalhar no domingo. Ok? É isso que a igreja nos ensina. Então, esse é o parágrafo 582 do nosso catecismo, ok? O parágrafo 583 vai falar de Jesus e o templo. É outra coisa também que dava briga pra caramba entre Jesus e os fariseus, né? Jesus, como os profetas anteriores a ele, teve pelo templo de Jerusalém o mais profundo respeito. Então, Jesus não era contra o templo, não. Pelo contrário, entendeu? Não era contra. Por isso que nós também temos que ter respeito pelo templo, a nossa igreja. Já falei sobre isso aqui. Nele foi apresentado por José e Maria 40 dias após o seu nascimento. Está lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo de 22 a 39. Então, Jesus, como criança ainda, Jesus foi apresentado no templo. Por isso que a gente tem esse costume de apresentar também as nossas crianças também lá na igreja, né? Graças a Deus a gente tem esse costume, ok? Com 12 anos, decide ficar no templo para lembrar a seus pais que deve dedicar-se às coisas do Pai. Muito bonito, né? Lucas 2, 22 a 39. E Lucas 2, 46 a 49. Durante os anos de sua vida oculta, ou seja, dos 12 aos 30 anos, subiu ao templo a cada ano, no mínimo por ocasião da Páscoa. Diz lá Lucas 2, 41. Até seu ministério público, ou seja, dos 30 aos 33, foi ritmado por suas peregrinações a Jerusalém para as grandes festas judaicas. Está lá em João 2, 13 a 14, João 5, de 1 a 14, João 7, versículo 1, versículo 10, versículo 14. João capítulo 8, versículo 2, e João capítulo 10, versículo 22 a 23. Então, gente, olha quanto respeito que Jesus tinha pelo templo. Tá? Então, e você? Você tem respeito pelo templo? Você tem respeito pela igreja? Aqui eu estou falando do templo, templo mesmo. Tá? Da igreja. Tá? Muita gente despreza a igreja. Jesus não desprezava, não. Jesus vivia no templo. E você? Você vai à igreja? Quanto tempo que você não vai à igreja? Se você não pode ir à missa, vá fora da missa. Né? Ah, né, eu quero fazer minha oração, eu e Deus. Beleza. Às vezes eu faço isso. Muitas vezes eu vou na rua, passo na igreja, faço minha oração. Né? Para mim, gente, depois da minha casa, é o lugar que eu mais gosto. É onde eu me sinto bem, me dá paz. Não dá nem vontade de sair. Entendeu? Eu não sei como é que as pessoas não gostam de ir à igreja. É o lugar mais maravilhoso para mim. Depois da minha casa, junto com a minha casa, em Pata. Né? É um lugar maravilhoso. Você só vê paz, né? Ali ali eu consigo realmente, né, concentrar, conversar com Deus. Pena que quando a gente sai dali, a gente já sai pecando, infelizmente. Eu reconheço isso. É só você chegar na rua, você já peca. Mas quando você está ali dentro da igreja ali, não é? Ali é maravilhoso. Só você e Deus. Entendeu? Todo lugar, Deus está em todo lugar, na sua casa, né? Em todo lugar Deus está. Mas ali, gente, é um lugar, para mim, é um lugar para mim diferente. Né? Para mim, não tem outro lugar para mim encontrar com Deus do que a igreja. Eu sou apaixonado pelo templo, pela igreja. Entendeu? Eu me sinto muito bem. Tem pessoas que não sentem, você vê que não sentem. Parece que tem formiga. Parece que a pessoa chega na igreja, parece que tem formiga. Né? Tem pessoas que vai na festa, fica 2, 3, 4 horas. Mas para ficar 10 minutos na igreja, não tem como. Parece que tem formiga. Eu já percebi isso. Tem gente que não tem paciência de ficar na igreja ali 5 minutos sentado, orando, fazendo suas orações a Deus. Isso é o quê? É um encardido. Isso é um encardido. Quem é que tem medo da igreja? Quem é que não entra na igreja? É o diabo. Então ele faz tudo para você não entrar. Às vezes você passa na porta, você quer entrar. Não, outra hora eu entro.
Quem que é isso? Quem que fala isso? É o encardito, é o demônio. Depois você vem, aí você nunca vai. Então, faça essa experiência. Né? Quando você for à rua, chegue, fala, não, hoje eu vou entrar. Você vai ver, toda vez você vai querer entrar um pouquinho. Entendeu? É o templo, gente, é a casa de Deus. É a morada de Deus. Deus está presente ali. Está presente em toda parte, mas ali, principalmente ali. Entendeu? Jesus amava o templo. Ia nas festas. Então, vá nas festas da igreja. Agora tem festa junina, participe. Não é? Tem as festas da igreja, não é? As celebrações da Páscoa, do Natal. Pelo menos nesse período, vá. Não é? Procure se familiarizar com a sua igreja, meu irmão. Isso aí eu invejo nossos irmãos protestantes. Eu tiro o chapéu para eles. Por isso que eu falo. Aquilo que é verdade, gente, é verdade. Entendeu? Aquilo eu não tenho medo da verdade. Eu falo porque eu vejo. Os nossos irmãos protestantes, eles não faltam igreja, não. Eu vejo. Às vezes, no domingo eu saio da igreja, eu vejo eles. Né? Nós não. Nós católicos vamos um dia, faltamos outro. Né? A semana que vem eu vou. O protestante, ele é fiel. Ele está ali. E outra, ele não vai só dia de domingo, não. Ele vai dia de semana também. Ele não vai só dia de domingo. Se bobear, ele vai todo dia. Tem gente que eu conheço que vai... Tem um amigo meu que ia... Não sei agora, porque eu perdi um pouco de contato. Mas quando eu tinha contato com ele, ele ia todo dia na igreja dele. Protestante. E nós? Vamos lá uma vez ou outra. Entendeu? Então, aquilo que é bom, é bom. Eles são muito, muito fiéis mesmo à doutrina deles, à igreja deles. Não é? Muito mais do que nós católicos. Infelizmente, é verdade. Infelizmente. Por isso que muitos católicos deixam a igreja católica e vão para a igreja protestante. Entendeu? Infelizmente isso acontece. Entendeu? Então, esse é o parágrafo 583. E o parágrafo 584. Jesus subiu ao templo como lugar privilegiado de encontro com Deus. Olha aí, tá vendo? Jesus subia ao templo para encontrar com Deus. E você vai ao templo para encontrar com Deus ou para encontrar com outra pessoa para conversar? Não que você não possa conversar depois da missa, beleza. Agora, na hora da celebração, igual eu vejo, isso é outra coisa que me incomoda bastante. Já falei aqui e vou falar de novo. É uma coisa que me irrita pra caramba. Entendeu? Conversa na hora da missa. E é o que eu mais vejo. O templo é para ele a morada de seu pai. Uma casa de oração. Tá vendo? E para você? O templo é o quê? Casa de conversação. Não é verdade? Infelizmente. E se indigna pelo fato de seu templo externo ter se tornado um lugar de comércio. Olha aí, isso é outra coisa. Jesus mandou todo mundo para fora quando estava usando o templo para comércio. Isso aí muita gente critica, né, nós católicos, mas a igreja não faz isso. Tem o comércio dela? Tem, mas não no templo, dentro do templo. Não. Por lá de fora, tudo bem, igual lá em Aparecida. Já vi muita gente criticar que lá em Aparecida tem muito comércio, mas ali é uma cidade turística. E outro, o comércio está fora do templo. Você não vê vendendo nada no templo. Não. Ali é lugar de oração. Depois que você entrou para ali, eu vou lá todo ano. Então eu não vejo dentro do templo esse comércio. Por lá de fora não tem problema nenhum. Entendeu? Agora, o que Jesus critica aqui é que eles usavam também as coisas de forma ilegal. Entendeu? Eles roubavam, vamos dizer assim. Por isso que ele fala, fizeste da minha casa um covil de ladrões. Então, cuidado com isso. Tá? Então, também você não vai, porque é uma cidade turística, vai botar o preço lá nas alturas, né, vender troço caro, mas isso não acontece. Porque eu vou a Aparecida, isso não acontece. Mas estou falando para a gente não acontecer isso. Né? De colocar o preço a mais do que ele vale por ser uma cidade turística. Não, tem que vender de acordo com o que ele vale. Se expulsa os vendilhões do templo, é por amor zeloso a seu pai. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se do que está escrito. O zelo por tua casa me devorará. É o Salmo 69, versículo 10. Então, Jesus estava cumprindo o Salmo. Está vendo como é que Jesus cumpria o Antigo Testamento? Né? E o cumprimento, João 2, 16 a 17. Depois de sua ressurreição, os apóstolos mantiveram um respeito religioso pelo templo
Isso está lá em Atos capítulo 2, versículo 46, Atos 3, 1, Atos 5, 20 e 21. Então, tá vendo? Não só Jesus, mas os apóstolos também tinham respeito pelo templo. E era o templo judeu ainda. E os cristãos depois só construíram seus templos depois da perseguição. Porque antes não podia construir templo, por quê? Porque é por causa dos romanos que perseguiam os cristãos. Tá bom? Então, gente, é para a gente pensar como é que está sendo a sua vida de igreja. Do templo mesmo. Você vai por causa de Deus ou para reparar o outro, né? Quantas vezes eu já ouvi isso? O povo vai na missa para reparar a roupa do outro. Eu não vou na missa porque é um desfile de moda. Ué, e você está reparando a roupa dele? Se é desfile de moda, é problema de quem tá usando isso para desfile de moda. Mas você não deve ir para isso. Você deve ir por Jesus. Por causa disso, você não vai? É problema dele com Deus. Entendeu? Então, são desculpas que às vezes a pessoa dá para não ir à igreja. Entendeu? Então, esse é o parágrafo 584. O 585 diz assim: contudo, no limiar de sua paixão, Jesus anunciou a ruína desse esplêndido edifício, do qual não restará mais pedra sobre pedra. Isso está lá em Mateus 24, de 1 a 2. E realmente isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Há aqui o anúncio de um sinal dos tempos finais que vão abrir-se com a sua própria Páscoa. Então, a própria Páscoa de Jesus já é o começo desse tempo que Jesus fala, que vai culminar com a destruição do templo, que não foi reconstruído até hoje, a gente sabe. Esta profecia, porém, pôde ser relatada de modo deformado por testemunhas falsas no momento do interrogatório de Jesus diante do sumo sacerdote. Isso está lá em Marcos 14, de 57 a 58. Sendo-lhe atribuída como injúria quando ele foi pregado à cruz. Então, acusaram de Jesus, Mateus 27, 39 a 40, de querer destruir o templo, que ele falou, né? Destruir o templo, eu vou reerguer em 3 dias. Então, usaram isso para incriminar Jesus, mas Jesus não estava falando do templo de pedra. Aí Jesus já estava falando do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Tá vendo? Interpretação errada, o que dá? Esse é o parágrafo 585. O 586 diz assim: longe de ter sido hostil ao templo, tá vendo? Local em que, aliás, ministrou o essencial de seu ensinamento. Onde Jesus ensinava era onde? Era no templo. Como é que Jesus era contra o templo? Pelo contrário, Jesus fez questão de pagar o imposto do templo. Para nós é o quê? É o dízimo. Então, Jesus não é contra você pagar o dízimo. Associando a este ato Pedro, que acabara de estabelecer como fundamento para a sua igreja futura, mais ainda, identificou-se com o templo ao apresentar-se como a morada definitiva de Deus entre os homens, eis porque a sua morte corporal decretada anuncia a destruição do templo, destruição que manifestará a entrada em uma nova era da história da salvação. Vem a hora em que nem sobre este monte, nem sobre esta montanha, nem em Jerusalém adorareis o Pai. João capítulo 4, versículo 21. Duas coisinhas que eu quero falar para encerrar, nós já estamos no final da nossa aula de hoje. Primeiro, Jesus mandou pagar o imposto do templo, não só o imposto de César, né? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então você deve pagar o imposto, o seu imposto normal, mas também o imposto do templo, que para nós é o dízimo. Então, gente, o dízimo é bíblico. A Igreja Católica não é contra o dízimo. A Igreja é contra a exploração do dízimo, é diferente. Tá? A quantia é você que estabelece. Não é o padre, nem o pastor, nem ninguém. É o seu coração, diz São Paulo. Deus ama aquele que dá com alegria. Então, o que adianta você dar R$1.000 e você dar com raiva? Então, se você der R$10, lembra aquela viúva que deu uma moedinha e Jesus falou que ela deu mais do que os outros? Porque ela deu de coração. Porque ela não tinha mais. Então, se você der R$10 e o outro dá 1.000, o seu talvez seja mais bem empregado do que o que deu 1.000. Porque às vezes você deu de coração e o outro não deu. Deu só para se mostrar. Mostrar que deu. Entendeu? Então, a igreja não é contra o dízimo, a igreja é contra a exploração do dízimo. Mas o dízimo é bíblico, sim, senhor. Tá? E Jesus também fala da destruição do templo, que vai acontecer, infelizmente aconteceu, e que também, quando ele morrer, vai acontecer, o véu do templo vai se rasgar. E isso acontece. Quando Jesus morre,
o véu do templo se rasga. Isso quer dizer o quê? Que acabou o Antigo Testamento. Agora nós estamos vivendo o Novo Testamento. Qual que é o templo agora? Agora não é mais o templo dos judeus, agora é o nosso templo, que é a igreja e também o próprio Jesus e nós que somos o templo do Espírito Santo. Entendeu? Então nós paramos aí no parágrafo 586. Na próxima aula, nós vamos dar sequência no parágrafo 587 e vamos falar o quê? Jesus e a fé de Israel no Deus único e salvador, tá bom? Então, se Deus quiser, aí na próxima aula nós continuaremos falando sobre esse assunto. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Até a próxima, se Deus quiser.